Hoje em dia, muitos filmes usam efeitos visuais para aprimorar nossa experiência cinematográfica. E tão grande é essa experiência hoje em dia, que as cenas que você acha que foram filmadas em locais impressionantes são, na verdade, composições de CGI filmadas em um estúdio de tela verde. Afinal, o mundo do cinema mudou para melhor. Olá a todos, e hoje vamos dar uma olhada em algumas das nossas cenas favoritas dos filmes e como elas realmente são, antes e depois dos efeitos visuais. Então, bora começar! No número 10, Aquaman. Criar os efeitos visuais de um filme praticamente todo subaquático não foi uma tarefa fácil. A equipe de efeitos visuais fez um ótimo trabalho ao tornar este filme um grande espetáculo para se assistir. O maior desafio foi recriar os grandes ambientes subaquáticos repletos de criaturas marinhas e diversos personagens do filme. Para criar a enorme cidade de Atlantis no filme, a equipe ILM criou mais de 200 edifícios, incluindo os edifícios característicos de águas vivas. Além disso, criaturas orgânicas foram usadas para modelar navios subaquáticos e também foram projetadas para se mover dessa forma. A equipe teve que construir mais de 150 mil navios para criar a famosa entrada da cidade. Para isso, eles encheram todas as vias de tráfego com os navios que levam à cidade. As criaturas foram então feitas usando animação de quadro-chave para fazer com que parecesse real. Os atores foram filmados usando a técnica Dry for Wet em instrumentos especiais de diapasão. A equipe de efeitos visuais então substituiu os corpos desses atores por dublês digitais na pós-produção. Chegando à sequência fora d'água, que consiste no farol, foi construída pela equipe de efeitos visuais uma casa em tamanho real com a base da torre. Eventualmente, o filme foi concluído com 2.300 tomadas de efeitos visuais gigantescas. No número 9, Perdido em Marte. Você sabia que o lugar mais adequado para filmar Perdido em Marte no filme foi na Jordânia, onde tem algumas paisagens impressionantes? Além disso, a maior parte do filme em Marte aconteceu em um estúdio em Budapeste. Eles criaram um palco green screen gigante, que era um dos maiores palcos green screen do mundo. Nesse palco, eles recriaram uma seção da superfície de Marte e do Heb, onde o filme de Mark Watney foi mostrado, tendo sobrevivido por um longo período de tempo. Na verdade, ele estava cercado por uma gigante tela verde de 360 graus para que a equipe pudesse filmar em qualquer direção que desejasse. O desafio para a equipe era combinar o terreno do filme com os takes do estúdio. O terreno foi criado usando grandes e angulares fotos da Jordânia. Então, eles combinaram as fotos no local com as do estúdio de forma idêntica para criar o belo planeta Marte. Por exemplo, se você olhar para esta cena, é impossível identificar o que é falso e o que é real. Somente quando você ver a localização do palco, descobrirá que também existe terra e plantas verdadeiras espalhadas pelo solo. E nem tudo foi gerado somente por computador. Então Matt Damon pode ter aparentado estar no planeta Marte de verdade o tempo todo. Para tornar possível tudo o que você vê no filme, foi preciso muito esforço e o tempo total de filmagem durou quase 70 dias. E número 8, A Origem. O que é comum na maioria dos filmes de Nolan é que ele usa muito menos imagens gráficas computadorizadas e, em vez disso, prefere usar efeitos práticos sempre que possível. Uma cena famosa no filme foi a sequência onde as ruas de Paris se dobram. Os filmes do Batman se tornaram a inspiração para a cena. Guy Diaz, o designer, e Nolan se inspiraram observando as pontes desenhadas sendo erguidas sob o rio Chicago nos filmes do Batman, onde incluíam as calçadas, postes de luz e a superfície da estrada, e como foram feitos para parecer que a rua em si estava se erguendo sob uma enorme dobradiça. Isso os inspirou a criar o design da rua dobrável, usando um mecanismo oculto subjacente. O supervisor de efeitos visuais Paul Franklin então fez seus artistas produzirem esboços conceituais, enquanto criavam animações grosseiras no computador para lhes dar uma ideia de como a cena ficaria em movimento. Nolan foi então capaz de dirigir DiCaprio e Page durante a filmagem principal, fazendo uso da animação mais bruta feita no computador que Paul havia criado. Assim, combinando os efeitos práticos e visuais, o diretor foi capaz de criar algumas cenas de aparência realística, ao invés de apenas construir tudo do zero, como é o caso de uma criação inteiramente em CGI. Portanto, ao contrário de outros filmes com um alto orçamento, com mais de 2.000 takes e efeitos visuais, o filme envolveu apenas 500 takes e efeitos visuais. No número 7, Jumanji, Bem-vindo à Selva. As expressões de Rock no filme pareciam tão reais e genuínas que nunca pareceu por um segundo que ele estava gravando em frente a uma tela verde em vez de uma selva real.
Enquanto o próprio ator realizou a maioria das cenas de ação e acrobacias, alguns de seus encontros perigosos e delicados foram renderizados usando alguns modelos de CGI de seu personagem e os inseriram perfeitamente no filme finalizado. Aqui estão alguns dos efeitos visuais incríveis que os artistas foram capazes de realizar para o filme. No número 6, Godzilla. Godzilla é uma criatura que existe completamente fora do mundo humano. Além disso, não é muito comum você ver uma criatura gigantesca de 120 metros de altura correndo por aí a toda velocidade. Sim, há uma cena no filme durante o confronto final entre as duas criaturas gigantes, onde Godzilla corre a quase 320 km por hora. A cena era bastante complicada porque a equipe de efeitos visuais sempre tinha que olhar para os detalhes que o cérebro humano consegue entender. Então, eles observaram diversos elementos como ponto de referência: a velocidade contra os prédios, a velocidade da chuva, e então descobriram o equilíbrio certo para fazer a criatura se mover o mais rápido possível. A renderização foi então aplicada para chegar à cena final. No número 5, O Dia Depois de Amanhã. Um dos melhores filmes de desastres de todos os tempos, O Dia Depois de Amanhã possui diversas cenas. Por exemplo, o maremoto que atingiu a cidade de Nova York foi um espetáculo visual para se assistir. E sim, não é uma tarefa fácil criar tal cena, como apenas despejar um balde de água em frente a uma tela verde, ou umas coisas que a gente vê na internet. Para a destruição da cidade, a equipe de efeitos visuais utilizou um modelo 3D de 13 blocos de Manhattan, que foi então texturizado com mais de 50 mil fotos reais e digitalizadas da cidade. Mais de 1.000 artistas de quase 9 empresas de efeitos visuais trabalharam no filme por mais de um ano para criar as cenas incríveis. Antes de passarmos para o próximo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, certifique-se de se inscrever e clicar no ícone do sino para você receber instantaneamente as notificações dos nossos... No número 3, Thor: Ragnarok. Esse filme também é conhecido por seu humor, além de alguns efeitos visuais e atuações impressionantes. As cenas envolvem Thor e o incrível Hulk no filme e foram verdadeiramente prazerosas de assistir. Não, essa não. É apenas uma brincadeira engraçada no set entre o dublê e Chris Hemsworth. Para criar o Hulk, o artista no set foi coberto com uma pintura corporal verde e iria replicar os movimentos pretendidos do personagem para ajudar os artistas de efeitos visuais. Além disso, o dublê Paul Lowe, que tem menos de 1,5 metro de altura, substituiu Hemsworth durante algumas de suas interações com o Hulk, para que os dublês do Hulk parecessem proporcionalmente corretos. Então, finalmente, o filme número 1 em nossa lista, Spider-Man: Longe de Casa. Tom Holland trabalhou incansavelmente para realizar o máximo possível de suas acrobacias, mas algumas das cenas foram bastante épicas para replicá-la na vida real. Então, eventualmente, a equipe de efeitos visuais tornou esse trabalho muito mais fácil. A batalha final do filme foi criada com mais de 300 takes de efeitos visuais. Para a sequência de luta, a equipe de efeitos visuais criou um modelo digital da Tower Bridge, além de elementos combinados como tentáculos de água, pedras, lava e raios. Além disso, o céu e o ambiente foram substituídos digitalmente na maior parte da sequência. Então, galera, espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo. E o que vocês acham aí dessas famosas cenas de efeitos visuais? E qual dos 10 efeitos desses filmes é o seu favorito? Conta pra gente aí nos comentários. Deixe o like e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Para mais coisas incríveis, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, hein? Finalmente, obrigado por assistir e até a próxima. Tchau! Fui!